Olha você aqui na nossa TV Manaim, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. A partir de agora estamos entrando no ar com o Manaim News e nós vamos compartilhar com você como foi a ceia mundial da Igreja Cristã Maranata, nas igrejas Cristã Maranata nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Então vem para cá porque nós vamos falar a partir de agora sobre a ceia mundial e já vamos direto, nós vamos começar aqui conferindo as notícias de Minas Gerais com o nosso correspondente Marcelo Rosa. Marcelo, a paz do Senhor Jesus, conta tudo aí, como é que foi a ceia mundial em Minas Gerais? A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Vamos trazer agora as notícias do estado de Minas Gerais, onde vamos repercutir o evento Ceia Mundial. Imagens agora da ICM de Palmeiras, em Belo Horizonte. Vamos ver imagens também da ICM de Mariana. As imagens da Ceia Mundial agora são de Ouro Branco Centro. Ceia Mundial na ICM Ouro Preto. Fotos da ceia da ICM Itaúna, em Minas Gerais. Agora uma foto dessa ceia na ICM Morada do Vale. Fotos da ceia mundial da ICM Nova Vila Bretas, em Governador Valadares. E de Governador Valadares também imagem da ceia na igreja do bairro São Cristóvão. Agora da região de Ponte Nova, vamos começar com a ICM Central 1, ainda repercutindo o evento Ceia Mundial da região de Ponte Nova, agora da ICM Central 2. Imagens desta ceia da ICM de Guarapiranga, na região de Ponte Nova. Chegando agora na região de Montes Claros, vamos com imagens da ceia na ICM Delfino Magalhães. Agora fotos da ceia na ICM Jardim São Geraldo. Fotos da ICM Major Prates da ceia da região de Montes Claros. Imagens da ceia agora da ICM de Monte Carmelo, ainda em Montes Claros. Imagens agora da ceia na ICM Palmeiras, em Minas Gerais. Imagens da ceia mundial agora da Igreja de Siderurgia. Da região de Piuí, agora imagens da ceia da ICM Totonha Tomé. Fotos da ceia mundial da ICM de Itabirito. Imagens da ceia da ICM Luanda 1, da ICM Lourdes, da região de João Molevade. Ainda da região de João Molevade, agora da ICM Lucília. ICM Novo Cruzeiro, com fotos da ceia mundial. Ceia mundial na ICM Barão de Cocais. Ainda da região de Santa Bárbara, agora imagens da ICM Betânia. Fotos da ceia da ICM Jardim das Oliveiras. Fotos da Igreja Cristã Maranata de Vila Marília. Imagens da ICM Amazonas, da região de Itabira. ICM do Hipólito, agora em Rio Piracicaba. Imagens também da ICM Rio Piracicaba. Agora fotos da ceia da ICM de Nova Era. Imagens da ceia mundial agora da cidade de Nova Itaperuna, no Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, Jorge Pessoa. Marcelo, obrigado pelas informações aí de Minas Gerais. Indo agora para o Rio de Janeiro, nós queremos saber como é que foi a repercussão da ceia mundial aí no Rio de Janeiro, com o nosso correspondente Hilton Medeiros, falando sobre a região da Baixada Fluminense. E, na sequência, confere também as demais regiões do Rio. Alô, Rio! Olá, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham em mais essa edição do Manaim News. Falamos de volta aqui do estado do Rio de Janeiro e vamos compartilhar com todos as bênçãos que foi a ceia mundial. Uma grande bênção que vivemos aqui de comunhão, de alegria, de glorificação, estar à mesa com o nosso Mestre Jesus. E começaremos a Baixada Fluminense. Te convido nesta hora a acompanhar conosco. Começamos nossa matéria falando desta grande bênção que vivemos com a participação das igrejas e de toda a Baixada Fluminense e de todos os nossos irmãos do estado do Rio de Janeiro, onde as igrejas se envolveram nesta convocação do Espírito Santo de Deus a estarem à mesa com o Mestre Jesus nesse momento de comunhão e glorificação por tudo que o Senhor tem feito pela vida do seu povo. No momento da ceia, o Senhor visitou de forma especial a vida de cada irmão e visitante presente, e muitas maravilhas o Senhor concedeu a todos os participantes.
acabamos nesse momento de receber essa maravilhosa retransmissão da ceia mundial. Olha, o nosso coração encheu-se de gratidão, pois o sentimento que foi criado pelo Espírito Santo foi criado porque nós pertencemos a um corpo vivo, um corpo que nesse momento está glorificando ao Senhor por todas as experiências. Estamos aqui na Baixada Fluminense, Coelho da Rocha, São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro. E queremos expressar toda esta alegria da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Motivo de grande alegria. O nosso coração está feliz, pois temos essa certeza que além de estar vivo, esse Senhor bendito, Ele virá buscar a sua igreja. Um abraço a todos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora seguiremos para a região metropolitana com a nossa irmã Natália Bento. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, irmão Hilton, a todos que estão nos acompanhando. Vamos também mostrar aqui tudo o que aconteceu na ceia mundial aqui na nossa região. Vamos trazer vídeos, fotos de algumas das nossas igrejas. Vamos juntos acompanhar. Viver o corpo do Senhor é uma grande bênção e por aqui na região metropolitana não foi diferente. Os irmãos estiveram reunidos em cada uma de nossas igrejas para sentar à mesa do Senhor. E alguns deles deram testemunho de como foi viver este momento. Acabamos de ter a ceia mundial, foi uma grande bênção, a igreja estava cheia, o povo glorificando o nome do Senhor, os sinais que o Senhor deu, visitantes na igreja, nós podemos glorificar o Senhor por essas bênçãos recebidas e adorar o Senhor, fazemos parte do mesmo corpo e vamos ser arrebatados para estarmos na eternidade, na mesa do Senhor, louvando e glorificando o seu nome. A experiência que nós tivemos nesse domingo foi uma experiência de unidade, de corpo e do Espírito Santo do Senhor, que atuou no nosso meio na sexta-feira e atuou hoje na ceia, entregando os dons lá no Espírito Santo. Essa é a vitória da igreja, um corpo só, um só Espírito e a revelação do momento que nós temos vivido nessa última hora. Que bênção! Como é bom viver um só corpo e um só Espírito a nos governar. Vamos continuar a assistir agora com o irmão Marco. Com você, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, Natália, e a todos os irmãos que nos acompanham nesta edição do Manaim News. Dando continuidade nas informações do estado do Rio de Janeiro, nós iremos trazer aqui os destaques sobre a ceia mundial, aquilo que o Senhor operou nas igrejas de Barra Mansa e também Angra dos Reis. Acompanhe conosco. A ceia mundial foi um momento marcante em nossas igrejas de Barra Mansa. Que bênção foi ver os nossos templos repletos de irmãos unidos, vivendo a experiência maravilhosa de assentar-se à mesa com o Senhor. Durante esse tempo especial, o Senhor falou profundamente aos corações por meio dos louvores, dos dons espirituais e da palavra revelada. O momento da ceia foi solene, marcado por uma intensa visitação do Espírito Santo, trazendo renovo, consolo e edificação à igreja. Foi um período de profunda comunhão e gratidão ao Senhor. Louvado seja Deus. O que nos marcou aqui é que toda a igreja esteve envolvida e a ação dos louvores, o poder da palavra, esse tempo novo, essa ação de renovo que aconteceu fez brilhar os nossos corações, o renovo do chamado. Nós vimos agora no culto da noite a ação que ainda que veio sobre nós de manhã acontecendo. E isso fica aqui a nossa palavra, para esta igreja de gratidão. Glórias ao nome do Senhor. Não foi diferente em nossas igrejas de Angra dos Reis, que foram grandemente renovadas e fortalecidas durante a ceia mundial. O Senhor concedeu muitas experiências ao longo do período de preparação, que se complementaram e culminaram de forma gloriosa no momento da ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. A ceia mundial foi algo marcante nas nossas igrejas. Agora quem vai trazer as informações para nós é o nosso correspondente Rudney Freitas. A paz do Senhor, Rudney. Ao nosso irmão Marco Lacerda e a todos que assistem ao Manaim News, nós saudamos com a paz do Senhor Jesus. Queremos trazer aqui a cobertura deste momento tão especial que foi a ceia mundial aqui na região de Volta Redonda.
aquilo que Deus operou no meio das igrejas. Recebemos relatos de muitas igrejas aqui da nossa região, em Volta Redonda, dizendo da alegria, né, do momento de glorificação ao Senhor, de muitas experiências que o Senhor deu, não somente à sua igreja, mas também aos visitantes. Isso é motivo de glorificação no nome do Senhor. Sentamos à mesa com o Senhor, né, a igreja local, juntamente com todas as igrejas do Brasil e do exterior. Isso é a unidade do corpo de Cristo, né? Nós glorificamos ao Senhor por este evento tão maravilhoso. A todos, a paz do Senhor Jesus. Glorificamos assim pelos feitos do Senhor aqui no nosso meio, este momento tão especial de glorificação que foi a Ceia Mundial. E nós continuamos aqui com as informações, com as notícias da área de Resende, passando a palavra para o nosso irmão Almiraba. Irmão Rudney, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a você também que nos acompanha aqui no Manaim News. Hoje nós vamos falar da Ceia Mundial aqui na nossa área de Resende, estado do Rio de Janeiro. Acompanhe conosco. Todas as nossas igrejas abriram suas portas para receber nossos irmãos e visitantes que acompanharam a transmissão da Ceia Mundial da Igreja Cristã Maranata. A ceia com o Senhor Jesus é sempre um momento singular de comunhão com o Espírito Santo, como nos explica o pastor Adair. Todas as ceias, elas são especiais para nós, porque é um momento de estarmos em comunhão com Deus e termos sobre nós a ação do Espírito Santo. Essa foi melhor ainda, porque essa foi a nível mundial. E as pessoas que temem e amam ao Senhor e aguardam a sua volta, puderam participar conosco. Tivemos aqui na igreja do Manejo, estou falando aqui do Manejo, a igreja de Resende, estado do Rio de Janeiro, Brasil, para deixar aqui um testemunho de que sempre que cearmos com o Senhor, será uma bênção para nós, até aquele grande dia, o qual estaremos na eternidade com o Senhor. Maravilha, glória a Jesus. Retornamos agora aos nossos estúdios com o nosso irmão Jorge Pessoa. Amém, muito obrigado a todos os irmãos aí do Rio de Janeiro. Vamos agora para São Paulo. Tamires Campos, quero saber, minha irmã, como é que foi a Ceia Mundial em São Paulo? Conte aí, conte as vitórias. A paz, Senhor Jesus, Jorge e demais irmãos. Vamos começar conferindo os registros e as experiências alcançadas na Ceia Mundial. Quem nos conta mais é as nossas irmãs Maria Eduarda e Débora. Estamos aqui com a irmã Débora. Ela vai contar um pouco da primeira Ceia Mundial que ela participou. Eu tô muito feliz. Eu tô realmente, assim, muito emocionada. Eu chorei bastante lá em cima, porque a gente pôde sentir realmente a presença de Deus e participar de uma coisa, assim, tão especial, sabendo que é um momento muito especial, porque Jesus vem e precisamos estar preparados, né? Então, essa foi uma oportunidade que o Senhor nos deu nesse dia e eu estou muito feliz. Louvado seja Deus. Confira os registros enviados pelas igrejas da Grande São Paulo, nas áreas Central, Norte, Sul e Interior Paulista, onde todos participaram simultaneamente deste momento de comunhão, valorizando o sacrifício de Jesus, fazendo isso em memória do nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim encerramos mais uma edição do Manaim News. Nós voltamos semana que vem e a todos a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Obrigado, Tamires. Um abraço ao nosso povo aí de São Paulo. Saindo do Sudeste, vamos agora para onde? Para o Centro-Oeste. Isso, queremos saber mais informações com a nossa irmã Rayane Biezek. Rayane, como é que foi a ceia? Fala pra gente, é a Ceia Mundial. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. No estado do Mato Grosso do Sul, os irmãos estiveram reunidos em um só corpo e comunhão, participando da Ceia Mundial. Os irmãos glorificaram por este momento tão especial que é ceiar com o Senhor. A Ceia Mundial é um dos momentos mais esperados pelos irmãos da Igreja Cristã Maranata. Confira a participação dos irmãos de Goiás no evento. E em Goiás, a participação foi marcada por comunhão, reverência e alegria espiritual. Em diversas igrejas da região, os irmãos se reuniram para acompanhar a transmissão ao vivo do culto, demonstrando o zelo e a dedicação em fazer parte deste momento tão especial. Com louvores e orações, os fiéis prepararam seus corações para receber a mensagem ministrada diretamente do Manaim do Espírito Santo. A palavra trouxe edificação, renovação e um chamado à fidelidade, lembrando a todos sobre o grande significado da ceia do Senhor, a lembrança do sacrifício de Jesus e a esperança viva de sua breve volta. Para muitos, foi uma oportunidade de fortalecimento espiritual, mesmo em diferentes lugares, esteve reunida em um só propósito. O culto reforçou a importância de permanecermos firmes na fé,
valorizando a comunhão e o privilégio de servir ao Senhor. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Rayane, pelas informações. Ainda no Centro-Oeste, nós vamos encerrar falando da capital. Vamos falar sobre Brasília, com o nosso correspondente Felipe Martins. Felipe Martins, como é que foi a ceia mundial aí em Brasília? Irmão Jorge e todos os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, que semana abençoada nós tivemos aqui em Brasília. E eu queria convidar o senhor que nos assiste, a senhora que está nos prestigiando com a sua audiência, a acompanhar conosco um pouco agora do que aconteceu aqui em Brasília nessa semana. Meus amados, não poderíamos começar de outra maneira se não for destacando esse evento que foi maravilhoso, que foi a Ceia Mundial. E na igreja da QNJ, em Taguatinga, o Senhor concedeu uma experiência de um homem que ele já pertence a outra denominação evangélica, mas que ele sempre acompanha os conteúdos da igreja pelo YouTube. E ele esteve ali presente na ceia, levou o filho dele e testemunhou para o pastor que recebeu uma grande bênção nesse culto. E nós tivemos também uma experiência maravilhosa na igreja do Riacho Fundo 1, onde ali um homem que já conheceu o Senhor, mas se desviou há muitos anos, ele recebeu o convite, esteve presente e foi profundamente quebrantado pelo Senhor durante toda a ceia. E ao final, ele chamou o pastor para conversar e falou que naquele dia ele estava voltando para a presença do Senhor. E na igreja de Santa Maria, nós também tivemos uma experiência maravilhosa, onde uma senhora que já foi da nossa igreja, mas que saiu há alguns anos, ela atendeu o convite e também se sentiu profundamente visitada pelo Senhor durante a ceia. Ao final, ela chamou o pastor para conversar e informou para ele que a partir daquele dia, ela estaria fazendo parte de novo da nossa igreja. E no culto à noite, ela estava presente e levou junto com ela toda a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja do Lago Sul, durante todo esse mês, fez um trabalho especial voltado para esse grande evento que foi a ceia. No dia anterior, os irmãos saíram às ruas, entregaram convites, e o resultado foi que no culto, o Senhor operou uma grande bênção durante a ceia, visitantes estavam presentes e o nome do Senhor foi engrandecido. Agora iremos ver alguns testemunhos direto da igreja da Etapa A, em Valparaíso. Hoje participamos dessa ceia mundial e foi algo maravilhoso. A presença do Senhor, a operação do Espírito Santo, foi algo notório no meio da igreja e em especial na minha vida. Nós pudemos sentir aquilo que o Senhor Jesus sentiu, que Ele desejou, a comunhão com os discípulos ali, foi a comunhão que nós sentimos hoje na igreja e a comunhão com o Senhor. Foi glorioso esse dia. Imagens da ceia na ICM do Lago Norte, em Brasília. Agora registros de como foi a ceia na ICM da Asa Sul. Louvado seja o nome do Senhor, queridos! Como é bom fazer parte da obra do Espírito Santo. Quantas vitórias nós desfrutamos na presença do Senhor. Nós voltaremos na semana que vem com muitas bênçãos que o Senhor vai conceder aqui para Brasília. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Esse foi o Maranhão News especial Ceia Mundial. É a repercussão da ceia e nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Teve algum evento aí na sua cidade? Você gostaria de falar sobre a Ceia Mundial aí na sua igreja? Então manda para cá, manda para a gente aqui para o nosso e-mail. Olha o nosso e-mail embaixo aqui, olha aí, isso, manainnews@radiomanaim.com.br, manainnews@radiomanaim.com.br. E olha só, antes da gente fechar, nesse final de semana a gente não para, né? Pois é, o Maranhão News, a TV Maranhão, nós estaremos juntos no seminário desse final de semana. Nós teremos um seminário sábado, domingo, segunda e terça-feira durante todo o feriado. Então serão 2 seminários no feriado. Então nesse final de semana tem seminário com transmissão, é claro, a partir do Maranhão de Domingos Martins pela nossa TV Maranhão. Combinado? Que maravilha, né? Estamos encerrando mais uma edição do Maranhão News. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. A paz do Senhor Jesus.